Seja bem-vindo, bem-vindo ao canal Voo da Coruja. Estamos em mais um podcast. Estou aqui com o mestre dos suplementos, o Yuri. O objetivo principal do nosso podcast, do nosso bate-papo, da nossa conversa é a desmistificação do que muita gente pensa, até por ignorância, achando que suplemento é esteroide, que é anabolizante, e não tem nada a ver. O Yuri vai nos explicar isso. Ele que também é advogado, professor universitário, deu muita aula em universidades, inclusive, de direito na área criminal, tem doutorado na área de direito, fora do Brasil, enfim, ele vai falar um pouco também sobre isso, mas o nosso foco, e aqui a mesa deixa claro, né, alguns suplementos, vamos falar sobre isso, inclusive sobre a análise de uma associação com relação à creatina. Tá? Creatina. Eu estou aqui com duas marcas de creatina. Vamos falar sobre essa avaliação que foi feita com 84 marcas, sendo que apenas 4 foram aprovadas. O resultado é correto? Podemos confiar em todas as marcas de suplementos? Yuri conhece bastante aqui sobre o assunto e ele vai falar conosco. Yuri, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao nosso podcast. Agradeço a você ter aceitado o nosso convite. Eu quero saber de você, e quem nos ouve também, esse conceito por parte de algumas pessoas, medo, receio com relação a suplementos. Por que as pessoas ainda têm essa superstição, possuem esse medo do suplemento? Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, Rafa. Prazer estar aqui e falar de um assunto que as pessoas, muitas pessoas não têm realmente conhecimento. Existem muitos mitos, muitas notícias falaciosas que são divulgadas acerca de suplemento alimentar. Primeiro porque falta informação, né? As pessoas, Verdade, às vezes de forma indiscriminada, querem tomar suplementos sem ter uma orientação, sem ter um direcionamento profissional, isso, que também é importante. E aí as pessoas começam a ter problemas, iniciando nessa falta de informação, ou informação que não é verídica. Então, é muito comum a gente receber no nosso estabelecimento pessoas que ou não têm conhecimento nenhum, ou têm conhecimento totalmente fora da realidade. E aí acaba que essas pessoas, esses clientes, né, podemos chamá-los assim, se tornam reféns de situações que não condizem com a verdade, com a realidade sobre o suplemento alimentar. Então, é muito comum, por exemplo, as pessoas chegarem que não conhecem e ter medo de usar suplemento. Um dos grandes mitos, por exemplo, no uso da creatina é prejudicar o funcionamento dos rins, né? Isso era muito comum, as pessoas dizerem que a creatina vai paralisar o meu rim, vai fazer com que a função renal pare de funcionar. Então, esse é um exemplo clássico. É claro que isso tem mudado, né? A gente teve agora aí uma pandemia que fez com que muitas dessas chaves fossem viradas. Uhum. Porque a conotação de suplemento alimentar para âmbito esportivo, ela continua, obviamente, mas ela meio que houve uma migração para o lado de aspecto de saúde, né? Saúde mesmo, aquela saúde de melhoria da qualidade de vida, não só pela prática do exercício, mas com associação ao uso de suplemento alimentar. Então, muita coisa hoje já foi desmistificada, né, podemos dizer assim, e as pessoas estão cada vez mais tomando gosto pelo uso de suplementos, estão se inteirando mais sobre o assunto, estão realmente preocupados com a saúde. Como a gente conversou antes, né, o foco principal, a saúde, e o suplemento ele vem realmente ajudar. Depois eu quero falar um pouco sobre o início, né? Claro. Por que o suplemento foi inventado? Por que passou a existir? O que é o suplemento, na verdade, né? Porque muita gente pensa que é algum produto químico, tá? Que não tem nenhuma base natural. É o caso dos suplementos, que, por exemplo, o whey protein, né? que é a proteína do soro do leite, Exato. É isso?
Exatamente. Então, a pessoa não sabe, pensa que é alguma coisa que foi feita, alguma droga sintética que foi criada justamente para poder criar músculos. Aí associa aquela questão dos esteroides, que o homem fica impotente e tudo mais. Aí criou todo aquele mito e acabou sobrando para os suplementos, né, que, devidamente utilizado, com responsabilidade, e você tem aí um impulsionamento naquilo que é o seu objetivo. Quem pratica esporte, você ter mais energia, digamos assim, uma resposta maior. Quem trabalha com hipertrofia, você acaba tendo uma resposta mais rápida, que é o caso que você vai falar para a gente da própria creatina, né, que a Benutri é o que nós vamos falar, inclusive sobre essa análise da Benutri com relação a marcas que fornecem a creatina. Sim. Então, a própria creatina, que a gente sabe que é produzida, a gente tem na carne vermelha, nas carnes vermelhas, carnes como carne de frango, e você encontra, mas não com a quantidade satisfatória, né? Você vai falar muito bem sobre isso, que você conhece muito bem. Agora, vamos lá, você já pode até, inclusive, obviamente, falar como surgem os suplementos para auxiliar, digamos assim, principalmente atletas e pessoas que querem ter uma melhor saúde. Né? E nem todos necessariamente a pessoa tem que fazer exercício ou ser um fisiculturista. É o caso da creatina, que uma pessoa, até que não pratica esportes, ela pode usar a creatina. Exatamente. Vamos lá, vamos contextualizar tudo que você falou e tentar resumir de forma introdutória o porquê da existência do suplemento alimentar. Vamos lá. Primeiro, por que o suplemento alimentar existe? O próprio nome já diz, é para suplementar. Ou seja, existe um déficit, existe uma necessidade. O ser humano, com o passar dos anos, de 35 anos, começa a perder massa magra, perder músculo. Por que então surge o suplemento alimentar? Para que as pessoas que tenham perda de massa, diminuição do índice proteico no seu organismo, passem a suplementar com esses suplementos para exatamente evitar ou diminuir essa perda. Veja, perda de massa, perda de músculo, eu não estou dizendo nada relacionado à estética. Eu não estou dizendo nada de fisiculturismo, eu estou dizendo de saúde. Por quê? Nós precisamos de músculo. Você não precisa ser musculoso, não é isso. Mas você precisa de músculo, porque a massa magra é sinal de saúde, força, qualidade de vida. Né? Você vai ter uma melhor função do seu organismo. Então, o suplemento ele veio atingir aquelas pessoas, principalmente os idosos, que têm um déficit nesse tipo de situação pela própria idade. Então, o que acontece? O suplemento ele vai entrar exatamente, e foi criado exatamente para esse tipo de público, principalmente os idosos, os enfermos, que estão acamados. Só que o suplemento entrou no gosto das pessoas que praticam esporte. E aí começou a crescer a utilização dos suplementos para esse público. Hoje, o suplemento está nesse público, mas também esse público idoso já começou a chegar nas lojas. As pessoas começaram a entender, os próprios profissionais da saúde, os médicos, os nutricionistas, enfim, hoje trabalham com o suplemento alimentar nesse âmbito até fora do esporte. Por que isso, Rafa? Veja bem, você falou de forma simples e de forma muito didática. Os alimentos contêm tudo isso que está aqui. Essa proteína, creatina, você acha na carne vermelha, creatina, você acha aqui no leite. Só que o valor biológico do suplemento alimentar nesses potes são mais elevados. Uhum. Passou por um processo de filtragem, né? Passou por uma purificação. E o que acontece? Quando você come, uma parte daquilo que você comeu vai sair pela urina. O organismo vai jogar fora. Então você perde esses nutrientes. E aí que tem que entrar com o suplemento alimentar. E é notório, as pessoas que frequentam as lojas, frequentam os nossos estabelecimentos, a partir do momento que conhecem, que começam a utilizar, vê a diferença na qualidade de vida, na saúde, no bem-estar
E também, por que não, a questão da estética. Isso é... Até porque a estética faz parte da saúde, né? Faz parte da saúde, é aquela coisa. As pessoas, como você disse, né? Com aquela. O suplemento é algo criado para poder a pessoa ficar bombada, né? O pessoal que quer ficar forte, claro que existem os atletas da área do fisiculturismo que praticamente têm como profissão, muitos têm como profissão, o próprio, temos o exemplo do Arnold Schwarzenegger, que ele é o que é hoje por conta do fisiculturismo. Né? Sai da Áustria, ele começa a ganhar os campeonatos na Áustria, e ele já, naquela época ainda jovem, o Arnold Schwarzenegger, né, eu assisti acho que 3 vezes na Netflix, o Arnold, e ele já utilizava suplemento, ele já utilizava os shakes que ele tomava e tal, então, mas eles têm uma dieta que é uma dieta pesada, que é uma pessoa comum, uma pessoa que pratica musculação apenas para manter a massa magra, enfim, não vai utilizar. Então, eles têm. Então, criou-se, digamos, na consciência popular de que tomar suplemento é o mesmo que tomar esteroide e o objetivo é ficar musculoso, e não é. É isso? Eu estou falando assim porque eu aprendi muito com você lá na sua loja, conversei muito também com o Iago, seu filho, e eu fui aprendendo também com vocês. Então, o suplemento alimentar, ele na verdade, não é com esse objetivo de fazer ninguém ficar musculoso. Ajuda quem quer, mas não é para isso. É justamente dar ao nosso organismo aquilo que o alimento que nós... E muitas vezes nós não ingerimos a quantidade suficiente no tipo de alimentação que nós habituamos, né, a consumir. Por quê? Porque, às vezes, o tipo de comida que ingerimos não contém todas as proteínas, todos os que precisamos. Então, o suplemento ele vai justamente trazer essa compensação dentro dessa falta, essa ausência que é constante em nossos alimentos que ingerimos. Tá? Dentro disso que você falou, me permite só fazer uma... Tranquilo. O que o Hafner está trazendo é muito interessante. Ele trouxe aqui um whey protein da marca Mate Titânio. Esse whey, acho que dá para ver aí, né? 32 gramas. Aqui, virar aqui para... 32 gramas. 32 gramas. Aqui, a dose desse whey contém 32 gramas de proteína. Veja, qual a importância disso? Só para a gente deixar assim de uma forma bem didática para você entender. Contém aproximadamente 5 gramas de proteína. Com uma dose desse whey aqui, você está ingerindo aproximadamente, por dia, 6 ovos. Então, eu te pergunto, qual é melhor? Você comer os 6 ovos, separando, o atleta, fisiculturismo, por exemplo, ele come muito mais que isso. Claro. Come dúzia de ovos por dia. Mas uma pessoa comum, porque o ovo, por exemplo, né, dando exemplo do ovo, é um alimento riquíssimo em proteína. Então, ele é fundamental para quem quer melhorar sua massa magra, sua condição física. Esse whey protein corresponde, repetindo, aproximadamente 6 ovos, entendeu? Sim. Então, você está utilizando um produto que vai atingir um objetivo de uma forma muito mais suave. Porque eu, por exemplo, comer 6 ovos eu acho difícil. Entendeu? Quer dizer, numa dose de proteína, esse aqui é sabor morango, quer dizer, uma coisa ainda, né, gostosa, salutar. Acho que vale a pena, você que não conhece aí, que é inscrito no canal do Hafner, de repente conhecer. É justamente isso, né? Nem todo mundo tem aquela paciência, porque você tem que ter disciplina, foco. Por exemplo, vou pegar 6 ovos, vou cozinhar 6 ovos, então você não mantém. Enquanto você tem aí na dosagem indicada, tá? Com um sabor que muita gente, eu não gosto do ovo, não gosto de comer o ovo, mas você tem um sabor baunilha, você tem um sabor morango, e aí é gostoso, né? Porque eu consumo e é saboroso, e acaba você tendo justamente aquilo que os 6 ovos lhe dariam nessa dosagem diária.
Então, essa importância aí do suplemento e das pessoas também terem esse conhecimento para não acharem que é algo que prejudica. Uma coisa que nós estávamos conversando aqui em off era com relação a um grande, digamos assim, entre aspas, patrimônio que nós temos, que é a Anvisa. Então, a Anvisa é muito preocupada com essa questão da qualidade e daquilo que a marca oferece, para que oferece e se oferece. Então, isso nos tranquiliza bastante com relação àquilo que nós estamos consumindo. Claro que é importante, e aí você vai falar um pouco sobre isso, nós já vamos entrar, inclusive, sobre o ranking da creatina da Binutri. É importante, claro, buscarmos com relação a marcas, tudo isso, até com relação ao próprio produto, porque tem gente que exagera também na dosagem. Mas vamos lá. Partindo aqui já para esse ranking da Binutri, em que 84 marcas de creatina foram analisadas, sendo que 80, segundo a Binutri, reprovadas. Apenas 4 passaram, ou seja, dentre essas, algumas marcas oferecem zero creatina, ou seja, não oferecem nada de creatina do que é prometido no rótulo. Dentre as marcas, tem essa que até eu comprei com você, a creatina da FTW, em que, segundo a Binutri, ela oferece 80% da creatina. Ela não oferece os 100%, apenas 80% da creatina. Porém, em conversa, eu queria que você falasse aqui para quem está nos acompanhando, aquilo que você me disse sobre a própria marca, tá bom? Aqui da creatina, a FTW. Eu tenho aqui a creatina também da Max Titânio. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? Essa questão de marcas, se tem que se ter realmente um cuidado com relação a falar da própria FTW, se você concorda com a Binutri, enfim. Bom, primeiro que nós temos 3 lojas, 2 situadas aqui na Bahia e uma loja situada em Vitória, no Espírito Santo, né? Nós começamos lá e viemos para cá, inauguramos uma loja na cidade de Ilhéus, onde nós estamos aqui, e uma na cidade de Itabuna, que fica, muita gente de fora deve ver aqui é aproximadamente 30 quilômetros, isso. Só para situar isso. Nós temos uma preocupação nas nossas lojas de levar produtos de qualidade. Primeiro, e aí eu quero entrar depois num assunto importante também. A gente recebe muito na loja, que é sobre compra de suplemento na internet. Eu quero depois abrir um parênteses sobre isso. Ótimo, perfeito. É muito importante esclarecer algumas coisas. Mas vamos lá. Alguns institutos fazem laudos sobre suplementos. É comum, né? Então, é comum você ter laudos que são feitos sobre creatina, sobre whey protein, para saber, por exemplo, se bate a quantidade de proteína prometida no rótulo, ou qualquer outro produto, né, que está sendo oferecido nas prateleiras, independente se é suplemento, esses laudos existem. A questão é, por exemplo, o Rafa me citou a FTW. Eu conheço o dono da FTW, chama-se Daniel, estão lá em São Paulo, no interior de São Paulo, esqueci o nome da cidade agora, uma fábrica enorme, uma empresa idônea, onde, para você ter uma ideia, a marca Fitoway, que é uma das marcas mais conhecidas e mais tradicionais no Brasil em relação a fitoterápicos, né, os encapsulados, a FTW faz parte da Fitoway, é a mesma empresa. Então, assim, se tiver uma diferença no laudo, certamente houve um equívoco, porque eu conheço o Daniel, conheço o gerente nacional deles, que é o Sarai, são pessoas extremamente sérias. E aí, eles vão contestar, porque é um direito de qualquer empresa contestar os laudos, como pode ter acontecido com o Max, ou outras empresas grandes. Uhum. Isso é perfeitamente normal. Eu não cheguei a ver esse resultado do ranking, né? Sim. Mas ele é divulgado realmente 1 ou 2 vezes por ano, e isso faz parte aí do mecanismo, né, do suplemento. É interessante falar isso porque existe no mercado, né, obviamente, qualquer mercado que seja, os interesses
quem defenda a marca tal, enfim, é natural, mas é importante, de qualquer maneira, sabermos, porque como você vai dizer agora, essa questão de internet. Eu vou dar um exemplo aqui agora muito prático. Um amigo meu, ele me apresentou um frasco de maca peruana, pelo rótulo, eu percebi que é algo praticamente caseiro. Sim. Muito comum. É muito comum. Então, muita gente compra até em feira, gente que vende de porta em porta, promete, põe no rótulo lá, oferecendo isso, melhora a libido, melhora isso, melhora aquilo, e na verdade aquele produto ali não passou por nenhum tipo de inspeção, nenhum tipo de controle de qualidade. Não tem autorização da Anvisa, muitas vezes. Exatamente. E isso se estende também para a internet. Pessoas que olham, tem aquela propaganda toda bonita, toda floreada, e a pessoa acaba caindo e comprando o produto. Então, eu gostaria que você falasse já com relação a isso, aos cuidados que tem que se ter. Eu conheço sua loja, né? Eu já estive aqui em Ilhéus, em Itabuna, aqui eu frequento, e confio plenamente, porque estou satisfeito com os produtos, né? O Whey Protein mesmo, eu adquiri já 2 vezes com você, o Whey Protein, a própria creatina, tá? Aqui o colágeno também, até a minha shakeira aqui também, bonitinha aqui, gente, ó. Isso é muito importante, é bom que você que nos assiste, que você tenha uma pessoa de confiança. Vá presencialmente e conheça o dono, como eu conheço o Yuri, conheço o Iago, o filho dele, e lá eu sei que eu posso conversar e eles, de uma forma bastante cuidadosa, me instruem com relação, e instruir mesmo. Tem coisas que, se fosse querer empurrar produto, eles empurrariam. Então, Yuri, é perigoso mesmo, não é isso? Comprar pela internet sem saber quem está fornecendo. Eu sempre digo, porque assim, nós temos um problema com a internet. Primeiro, eu vou fazer uma indagação aí, você está assistindo esse podcast, vai fazer uma autoindagação. Você compra os seus alimentos, você consome na sua casa, você vai no mercado ou você compra na internet? Você vai no Mercado Livre e compra arroz, você vai no Mercado Livre e compra feijão, a carne, enfim. Os alimentos de consumo, você tem que saber a procedência dele. A internet é um mundo que, infelizmente, as pessoas que estão por trás aqui da internet podem não ser idôneas. Eu não estou dizendo que são inidôneas, mas podem não ser. Então, veja, eu estou dizendo isso com propriedade. Nós temos as lojas, a gente recebe gente de todas as formas. Aí a pessoa, um exemplo, olha essa creatina e fala assim, mas eu vi na internet por R$50. Por exemplo, eu vejo a 79. É falso. Tem esse detalhe. Entendeu? É falso. Porque eu conheço, eu compro direto da fábrica, eu tenho nota fiscal, eu pago os impostos, eu sei o valor dela. Ou ela está vencida e ele mudou o vencimento. Por exemplo, a coisa mais fácil, não sei se dá para ver, aqui está a validade. Está dando para ver aí? Aqui, tá. E dá para ver aí no vídeo? Deixa eu ver aqui. Aqui está a validade 25/5/2025. Aqui em cima da tampa. Acho que não está dando, está sem o zoom. Não, mas tranquilo. Mas aqui tem aqui em cima tem a validade, ou aí embaixo, enfim. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem de tirar. Imagine que esteja vencido. A pessoa passa um álcool aqui, uma acetona, ele tira e carimba a data que ele quiser. Eu tô falando isso, eu estava conversando com a minha médica, minha endócrino, e estava conversando com ela. Ela falou, eu comprei assim, por isso, olha, você tem o risco de estar comprando um produto ou falso ou vencido, porque o preço não condiz com a realidade. As pessoas vão falar, mas é muito... Se tiver uma diferença razoável, tudo bem, porque o cara às vezes não paga o aluguel, não paga o imposto. Agora, a diferença absurda, tenha cuidado. Se você quer comprar na internet a comodidade, né, vai no site da própria empresa. Por exemplo, Max Titano. Entra no site da Max. Você vai estar comprando o produto da origem. Aí, ok. Beleza. Isso é perfeitamente possível
E eu acho que você vai estar adquirindo um produto de qualidade. Tirou disso aí você já corre isso. Mas eu comprei na Americanas, eu comprei na Amazon. Vejam bem, não é a Americanas que está te vendendo, não é a Amazon que está te vendendo. Lojas, ou qualquer pessoa física, abre um e-mail, coloca ali chama-se Marketplace, coloca ali a loja e começa a vender. É muito comum a gente receber nas lojas pessoas que compraram e não receberam o produto. É muito comum o cara comprou um produto na Americanas ou na Amazon, por exemplo, dando um exemplo, o Mercado Livre, ele comprou uma embalagem de 1,8 kg, vende de 900. Isso acontece toda hora. A gente vê toda hora acontecendo. Outra coisa que acontece muito, eu lembro de uma cliente lá em Vitória, ela chegou na loja querendo comprar um Scoop. Scoop é um medidorzinho que tem aqui dentro para você tomar a sua dose. Eu falei, por que você está querendo comprar isso? Não, porque eu comprei o whey na internet e veio sem um dosador. Eu falei, qual marca? Ela falou assim, Integral Médica. Eu falei, não toma que é falso. Mas como você pode falar? Porque eu já vendi mais de 1.000 wheys desse. Nunca teve um whey desse que veio sem dosador. Entendeu? Yeah. Então, isso é só um título de esclarecimento. Sim. Não estou nem dizendo para ir lá na Mestre do suplemento, não. Estou dizendo para você procurar uma pessoa da sua confiança e comprar o produto com ela ou diretamente nos sites das indústrias. Eu acho que a título de esclarecimento, isso é importante falar. Muito importante, porque é a saúde que está em jogo. Porque, além de ter esse detalhe de não ter aquilo que está se prometendo no produto, tem outras coisas também que podem ser prejudiciais, né? Contaminação, enfim. E tem que se ter muito cuidado com essas coisas de compra pela internet. Então, esse ano foram fechadas, salvo engano, 3 indústrias clandestinas de suplemento no Brasil. Olha só. Entendeu? Entendi. Uma, inclusive, acho que no Espírito Santo. É direto, é muito comum. As pessoas falsificam dinheiro. Vai falsificar. Porque é aquela coisa, a procura. Quando a procura é grande, o que acontece? Chama a atenção dos falsificadores e, obviamente, que eles vão partir para produzir produtos falsos e para enganar pessoas. E a pessoa atrás de facilidade de preço, porque às vezes o barato sai caro. Exatamente. Né? Então, assim, é aquele barato que vai custar muito lá na frente. Por exemplo, a questão da creatina. Existe o mito que a creatina, ela, como você disse, traz problemas renais. Mas se a pessoa realmente está tomando algo que não é creatina, e ela compra em qualquer lugar, acaba trazendo prejuízo. E talvez esse tipo de resultado acabe refletindo na verdadeira creatina, de quem produz com qualidade, com responsabilidade. Então, por isso a importância de se ter o contato direto com o fabricante, sem ter intermediário, como você citou, a Amazon, por exemplo, não fabrica o Whey Protein, por exemplo, vai direto na Max Titânio, vai lá no site, procura e faz a encomenda. Ontem eu tive um cliente de Itabuna, entrou em contato comigo através do WhatsApp, eu sou conhecido minha. Ele me mandou um vídeo de um whey que a mulher dele comprou na internet. Ele trouxe o vídeo mostrando e falou, cara, não pode ser original isso aqui. Ele fez um vídeo, me falou do sabor. Eu falei com ele, ou pode não ser original, ou pode ter sido produto vencido e foi adulterado a sua validade. Então, é muito comum. Então, a gente tem cuidado, procura a loja da sua confiança, vai, entendeu? Porque isso aqui é alimento. Isso aqui não é uma brincadeira, não é uma coisa só para estética, não é alimento. Então, você vai comprar num lugar que você não conhece, entendeu? É diferente você comprar um celular, é diferente você comprar uma caneca, uma mochila, são objetos. Aqui não, aqui é alimento, você vai ingerir. Como é que você vai comprar uma coisa num lugar onde você não sabe onde foi fabricado, você não sabe se é de procedência, né, que tem realmente uma procedência verdadeira. Então, assim, eu acho que é importante esclarecer isso, porque a gente recebe na loja esse tipo de situação, entendeu? As pessoas que estão ali só procurando preço, e depois adquirir um produto que
São vítimas em potencial, né? Porque ela procura preço, às vezes questiona o valor e vai em outro lugar, acha um fornecedor, como você disse, que pode ser que tenha adulterado a questão da validade. Eu vi até interessante o pessoal falando uma coisa que também me chamou a atenção, né? Tem, por exemplo, aqui esse pote de whey, do whey protein aqui da Max Titânio, ele vem pela metade. Você vê esse tamanho todo aqui, mas ele vem pela metade. E pessoas questionando, eu comprei, fui enganado. Porque está me dizendo aqui e eu abri e veio pela metade. Mas não, é porque é um pó muito fino. E até para a conservação do produto, ele vem assim. Ele vem dessa maneira. O pote, ele tem um porquê de ser isso. Mas depois eu vou te explicar o porquê que começou a... E aí, pessoal, olha, e o que importa é o peso do produto, sim, claro, não é da embalagem. O produto vai dizer, olha, tem 900 gramas, tá? 900 gramas, o que importa é que eu tenha 900 gramas do produto, sem a embalagem, o peso líquido, digamos assim. Aí eu achei interessante, pessoal, até eu fiquei, poxa, um pote desse tamanho vem pela metade? Cadê a outra? Não é assim? Essa situação que o Rafa traz é interessante, porque, na verdade, antigamente, os potes vinham mais cheios. E aí as proteínas começaram a subir muito de valor, de preço. E o que eles fizeram? Para continuar no mesmo preço, começaram a diminuir a quantidade do produto. E como já era um costume, digamos assim, um costume visual, né? Os consumidores, esse pote grande, quer dizer, você também diminuir ele, parece que ia trazer essa dificuldade de identidade. Aí eles permaneceram o pote do mesmo tamanho e diminuíram a quantidade de proteína. Mas assim, é o que você falou, tem 900 gramas sendo vendido no rótulo, 900 gramas tem que ter dentro do pote. Isso, esse é que importa, é o peso do produto, peso que está peso líquido. Se o pote é até duas vezes maior do que esse, o importante é que o produto seja naquilo que está oferecendo. Mas essa coisa, por exemplo, mesmo do dosador e outros detalhes, é bom que se observe. Está tendo golpe até na questão de QR Code. Você chega na mesa do restaurante, geralmente os restaurantes hoje em dia têm QR Code em cima da mesa, a pessoa coloca a câmera, os caras estão falsificando, a pessoa coloca, aparece tudo certinho ali e tal, mas não tem a ver com o QR Code, que é do restaurante, para efetuar pagamento no caso, enfim. Mas tem detalhes. E até na própria rotulagem, às vezes observando o rótulo, observando o carimbo da validade, se tem alguma coisa estranha, a pessoa tem que observar tudo, muito cuidado. A proteção, porque quando a gente abre o pote aqui, ele tem uma proteção interna. Além da tampa, ele vem, que é ali uma garantia de que o produto não foi violado. Então, se não tem essa proteção, já desconfia também. Opa, espera lá, é isso? Então, Yuri, são 3 lojas que você tem. Você tem uma loja aqui pertinho de casa, né, na Praça do Pontal. Quase do lado. Quase aqui vizinhos. Tive a satisfação de conhecer o Yuri, o Iago, conhecer seu pai também, muita gente boa, a gente conversa bastante lá. E eu me sinto à vontade justamente por conta da integridade que eu percebo meu irmão é seu cliente lá em Itabuna, tá? Já comprei lá também. E eu queria que você me dissesse agora, tirasse aqui matasse uma curiosidade, né? Você é do ramo do direito, tá? Advogado, professor universitário, direito criminal, fez doutorado, foi no país? Na Argentina. Na Argentina. Fez doutorado em direito criminal na Argentina. O que te chamou para esse ramo dos suplementos? Né? O que foi que te atraiu? Poxa, agora eu vou investir. Você é empresário do ramo dos suplementos. Você já tinha esse conhecimento antes? O que foi que te chamou a atenção? Esse ponto, eu acho que é o ponto principal de onde surgiu o empreendimento de método de suplementos. Vou contextualizar, explicar, para ser o mais sucinto possível. Como o Hafner fez aí na introdução, né, do podcast,
sou da área do direito. Eu me formei, depois fiz especialização, mestrado, doutorado. Eu não cheguei a apresentar a tese, mas os créditos todos eu concluí, né? Só não finalizei o doutorado. E trabalhei muito tempo com aula, dando aula de direito, penal, introdução ao estudo de direito, lá no município de Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, interior do Rio, e dei aula em Nova Iguaçu também, e depois cursinhos em várias cidades, enfim, cursinhos preparatórios para a OAB, até me mudar para Vitória, capital do Espírito Santo. Quando eu estava trabalhando como advogado no Espírito Santo, veio a pandemia. E aí o escritório fechou, a gente não podia ter contato, né, aquela situação toda, todo mundo isolado. E aí eu estava muito mal, fisicamente falando, de saúde, né? Estava muito obeso, muito acima do meu peso, estava sobrepeso absurdo. E aí eu comecei, naquela situação toda, eu comecei a andar de bicicleta. Comecei a andar, pegava minha bike em Vitória e ficava andando. Comprei, na verdade, uma bike, que eu nem tinha. Uhum. E comecei a andar de bicicleta, como meio de melhorar o meu condicionamento físico, melhorar a minha saúde, e fiquei ali. E em paralelo a isso, aquela dificuldade toda com o trabalho, né, porque eu estava recente na cidade de Vitória, então você recomeçar. Eu entrei no escritório legal, tinha muitos profissionais, fui muito bem recebido, em pouco tempo me tornei sócio do Vitória, mas aquele trabalho ali do escritório, eu estava meio que deixando a minha saúde de lado. A advocacia é uma profissão muito estressante. Então, e acabei meio que abandonando a minha questão de saúde mesmo, de me preparar fisicamente. E aí comecei com a pandemia, aí começaram a surgir as informações de que o vírus Covid-19, um dos problemas era a obesidade, né? Uhum. Um dos grandes causadores de óbito é a obesidade, porque a obesidade, o processo inflamatório é maior, então o vírus entrava e muitas pessoas, infelizmente, faleceram em virtude disso. E eu comecei a me preocupar, porque no ano de 2016, eu peguei aquele vírus H1N1, fiquei muito mal, fiquei internado, fiquei 8 dias no CTI, mais 8 dias depois no hospital, enfim. E aí eu comecei a me preocupar e só me lembrava daqueles dias no CTI, com a pandemia agora, 2020. E fiquei com aquilo na cabeça e comecei a andar de bicicleta. Eu vou melhorar minha saúde, até que um dia eu falei, eu vou abrir um negócio e voltar para a saúde. E aí falei para minha esposa, eu lembro como se fosse hoje, eu falei, olha, eu vou abrir uma loja de suplemento. Ela falou, você está doido. Eu falei, vou abrir no meio da pandemia. Aí ela falou assim, mas como assim? Que ideia foi essa? Não, porque primeiro eu quero montar alguma coisa que seja importante para mim. Ou seja, eu quero montar uma coisa que eu queira ficar perto. Eu quero ficar próximo do universo de saúde. Porque com esse contexto de pandemia, eu entendo que eu primeiro tenho que cuidar de mim. E eu tenho que oferecer produtos para as pessoas que vão entender isso. Até que eu tive esse posicionamento em junho de 2020, portanto, 3 meses depois do início da pandemia no Brasil, né? Sou 28 de fevereiro, março, tive essa ideia e comecei a trabalhar, montar, aluguei o ponto, tudo perto da minha casa, e, enfim, inaugurei a loja, vai fazer 3 anos agora, dia 1º de outubro de 2020, nós inauguramos no meio da pandemia. E ali nós começamos a receber pessoas que estavam exatamente com o mesmo pensamento que eu estava. Pessoas que tiveram problema, e aí a gente começou a receber muitas pessoas que tinham tido Covid, portanto, muita perda de massa, muita perda de músculo, e os médicos passando creatina, passando whey protein, para as pessoas realmente melhorarem a sua saúde. Então, assim, a loja, ela surgiu por um problema pessoal, foi o que realmente me impulsionou
a abrir o negócio. E eu vou dizer para você, olha, eu amo a faculdade que eu fiz, eu amo o magistério, mas eu sou muito mais feliz trabalhando do jeito que eu trabalho hoje, sabe? Assim, muito mais leve. A satisfação, né, que você tem, prazer em fazer do que faz. Exatamente. O que interessa, o que importa, né? Isso aí. E assim, é muito legal porque eu sempre disse isso. As pessoas que entram na loja de suplemento, ou elas estão querendo melhorar, ou elas já estão bem, só querem manter e melhorar cada vez mais. Na advocacia, é o inverso. As pessoas que entram no escritório estão com um problema. Interessante. Estão com um problema. E você leva aquela carga, né? Você acaba levando. É. Ainda mais eu que atuava na área criminal, são assuntos pesados, assuntos difíceis de trabalhar. Então foi isso, cara. Respondendo assim, dando essa volta aí para te responder, partiu de uma necessidade. Isso, acho que a palavra é essa, sabe, Rafa? Uma necessidade pessoal. Foi isso. Agora, aí você pode perguntar como é que surgiu o nome. O nome foi uma coisa interessante. Eu sou mestre em Direito, mas não tem a ver com isso, não. Eu estava um dia andando de bicicleta na praia e o meu arquiteto mandou uma mensagem para mim. Eu até falo isso com ele, já falei com ele, Fernandinho. Fernandinho mandou uma mensagem, colocou assim, mestre, a gente podia dar uma olhada nisso, era uma situação lá que eu não lembro. Ele falou, mestre, rapaz, mestre dos suplementos. E aí, boa. Ficou mestre dos suplementos. Olha, é uma mensagem, né? Até importante isso, porque muita gente, diante de problemas, de situações, tendem a deprimir, a desistir, desanimar. No seu caso, uma necessidade, eu quero viver. Se a causa para a Covid-19, se a obesidade acaba dando a esse vírus, né, falar uma porta de entrada, eu vou resolver a situação. Ou então tratar isso aqui. E nisso, você despertou para outra coisa, vou cuidar da minha saúde, é prioridade. Não adianta você estar correndo atrás de uma coisa e perdendo qualidade de vida, perdendo saúde. É aquilo que você diz, você fazer algo que te dá prazer. Hoje você tem assim, você pode trabalhar na sua área de direito, você é mestre em direito, você é professor universitário, aí você diz, o que me dá satisfação é isso aqui. Porque você vê nas pessoas, pessoas que estão bem, digamos assim, porque estão cuidando da saúde, estão procurando suplemento, como você disse, logo, usando aqui a lógica aristotélica, né? Você gosta de filosofia também, como eu. Depois eu vou fazer um podcast aqui, vou falar de filosofia. Não, mas eu não tenho conhecimento. Muito raso, né? Pegando aqui a lógica aristotélica, né? Logo, se a pessoa entra numa loja de suplementos, ela está buscando qualidade de vida ou já tem a qualidade de vida. E são pessoas mais felizes, de bem com a vida, né? E pessoas que estão bem, de bem com a vida, acaba, por osmose, atingindo outras pessoas. Uma pessoa para baixo, ela acaba puxando outras pessoas também. E é muito interessante isso, muito bacana essa sua decisão, fazendo também com excelência. Posso dizer que é um mestre porque a forma como você comercializa e trata os seus clientes, isso é de suma importância. Me fez voltar, inclusive. Eu tinha passado em alguns lugares vendo os suplementos e lá batemos um papo, depois conheci o Iago, seu filho, seu pai, e acabou criando aquele clima. Então, conselho para vocês que estão nos ouvindo, primeiramente, não desistam diante de nenhuma situação, por mais difícil que seja. Há uma saída. Então, muitas vezes, o exemplo aí do Yuri, que no momento tão conturbado, que estava o mundo inteiro, né, preocupado, muita coisa ruim aconteceu com muita gente, porque muita gente se desesperou. E o Yuri não, ele resolveu não só cuidar da saúde, para evitar o mal maior, mas também empreender naquilo que iria trazer para ele e para outras pessoas também saúde, no caso, suplemento. Então, você que está nos assistindo,
Deixe aí, logo abaixo, no espaço destinado aos comentários, se tem alguma pergunta com relação. O Yuri virá aqui outras vezes, vamos tratar de outros assuntos, também na área de suplementos, mas deixe aí a pergunta, e da próxima vez que o Yuri vier aqui, ele vai responder com relação a isso. Tem alguma dúvida com relação à creatina, whey protein, colágeno, enfim, a maca peruana, o tribulus terrestres e, bom, qualquer tipo de suplemento que seja, para o Yuri aqui tirar a sua dúvida. Yuri, considerações finais, se quiser, fique à vontade, tá? Tempo é seu. Se você quiser acrescentar alguma coisa, eu gostaria que você informasse as pessoas. Aqui em Ilhéus, na Praça do Pontal, gente, não tem erro, tá? Aquela rua ali é... Coronel Pessoa. Fica lá dos Correios. Rua Coronel Pessoa, na praça do bairro Pontal. Não tem erro. Tem os Correios ao lado, mestre dos suplementos. Será muito bem atendido, diretamente pelo Yuri ou pelo Iago. Em Itabuna, é facílimo. Na Praça Olinto Leone, tem um Banco do Brasil. É isso? Isso aí. Logo ali ao lado ali do Banco do Brasil, mestre dos suplementos. Aí está lá o Marcos. O Marcão está lá também. É só chegar lá sendo atendido. E em Vitória, aí já é com você, né? Vitória eu não conheço, não tive o prazer de conhecer Vitória aí do Espírito Santo. Vitória, nós estamos localizados no bairro Jardim da Penha. É uma loja que fica ali. Jardim da Penha, o pessoal de Vitória, quem conhece Vitória vai saber, porque eu vou dar uma referência boa. Bem próximo à UFS. E mais próximo ainda à Rua da Lama, é uma rua famosa lá em Rua da Lama. Nós somos 2 ruas antes da Rua da Lama. Fica na Avenida Hugo Viola, número 402, bem próximo. Fica na calçada da Academia Boa Forma. Meu amigo Leandro lá, um abraço para a galera. Foi onde tudo começou. Eu também tenho que agradecer, porque a gente não faz nada sozinho, nenhum sonho ele se realiza sozinho. As pessoas que estão ali, o próprio depoimento do Rafa, ele só corrobora com aquilo que a gente realmente prega e preza no nosso estabelecimento, que é a relação pessoal, né? Se for para você entrar num site e comprar um negócio, tudo bem, beleza, cada um tem a sua, mas nós prezamos pelo atendimento personalizado, pessoal, e no intuito, eu falo com os meus parceiros, a gente tem nutricionistas parceiros, a gente tem profissionais parceiros, a gente sempre fala o seguinte com eles: olha, nós queremos vender? Queremos. Nós estamos ali, temos conta para pagar, temos tudo, né? Claro. Não precisa vender, ninguém é criança para falar de forma diferente disso. Mas nós queremos que as pessoas tenham o acesso ao suplemento. Nós queremos que as pessoas consigam, porque é muito comum, Rafa, você ver, assim, e o brasileiro, de forma geral, ele é muito imediatista. Nós somos imediatistas. O que é isso? Aí eu entrei na academia hoje, eu quero perder 10 quilos um mês. Pode ser que você consiga. Bem comum isso. Não é? Só que, às vezes, não é possível. Você tem que ter um plano alimentar um pouco mais de tempo, usando suplementos. Tranquilidade. E nós estamos lá para te ajudar. Você vai chegar no seu objetivo. Vai perder os 10 quilos? Se não for com um mês, com 3, com 4, com 5, um ano. Mas o importante é você manter. Olha, eu digo por mim, eu perdi 25 quilos. Imagine eu carregando mais 5 sacos de arroz nas minhas costas todo dia, levantando com esses 5 sacos de arroz, indo dormir, trabalhando. Imagine a dificuldade. Eu fui perdendo peso, que esse era o meu objetivo, fui perdendo peso com tempo, com tranquilidade, sabe? E pratico meus exercícios praticamente todo dia, inclusive no final de semana, mas com prazer. Eu faço isso não por obrigação, é porque eu gosto, porque eu preciso, né? Existe um ditado aí, que não é filosofia, mas é: o peixe morre pela boca, o ser humano também. Ditado popular. Né? Gente, importantíssimo isso, né? Além de vender o produto, o Yuri e sua equipe, óbvio, acaba contribuindo também para poder orientar, tá? Dar orientação, fazer para que você não só pegue o suplemento e ache que é um pó mágico, não é um pirlim plim plim, né? Não é o pozinho aqui
ele não faz mágica. Você quer perder peso, por exemplo, o Whey Protein, ele te dá uma sensação de saciedade e que se a pessoa tiver controle, ela consegue sim, em um bom tempo, não no tempo, muitas vezes, como o Yuri disse, que a pessoa queira, mas ela vai, com disciplina, ela vai conseguir atingir o seu objetivo. E o interessante é que quando você vai vendo o resultado, vai lhe incentivando mais ainda. Você vai, por exemplo, eu voltei a fazer academia depois de muitos anos, eu estava com a pele já do braço, eu tenho 58 anos, e já ficando com a pele flácida, já perdendo massa magra, e agora eu estou vendo o resultado, quase 2 meses de constante de academia, eu já estou vendo outro resultado. Quer dizer, isso vai te incentivando, vai te impulsionando. E tendo quem nos oriente, nos instrua, como o Yuri está falando, melhor ainda. Agora, o Yuri, o mestre dos suplementos, tá? Nas lojas, eles têm produtos também. Né? Essa shakeira mesmo eu comprei lá, tá? Porque aqui eu preparo o meu Whey Protein, eu coloco aqui, e aí facilita para eu poder tomar. Camisas também, eles têm camisa bonita aí, que o Yuri está usando. Então, além de você ter o produto, né, você ter os suplementos, você pode também adquirir os produtos que são vendidos nas lojas mestre dos suplementos. Não é isso? Agora, Yuri, por acaso você já trabalha, por exemplo, você falou nessa questão da pessoa procurar. Me veio agora a pergunta, por eu tinha falado para você fazer as considerações finais, mas assim, você já trabalha, por exemplo, se a pessoa não está em Itabuna, não está em Ilhéus. Digamos que aqui a pessoa está em outra cidade, nós temos a cidade aqui próxima, Una, Canavieiras, por exemplo, e a pessoa quer adquirir o produto. Você já tem algum tipo de serviço que tem? A gente mora em qualquer lugar do Brasil. Então tá aí, gente. Entregou para Brasília agora, semana por semana. E qual é? Site? Você tem contato? A gente tem um Instagram, que é um Instagram bem movimentado, as pessoas entram em contato, e a gente tem o site também. O Instagram, Mestre dos Suplementos. Mestre dos Suplementos. É Mestre do Suplementos. Do Suplementos. Mestre dos Suplementos. Instagram, gente, tá? Mestre do Suplementos. Tá bem? Então, pelo Instagram, a pessoa pode fazer o pedido através do Instagram. Qualquer das nossas lojas vai responder. Mestre dos Suplementos, e aí ele manda para qualquer lugar do Brasil. E aí você vai ter a certeza que está adquirindo o produto mesmo. Não é nada adulterado, nada com data adulterada, nada disso. Vai receber produto de qualidade, eu sou cliente, isso aqui é meu, eu comprei lá com ele, não foi o Yuri que trouxe para fazer propaganda, esse aqui já está até no finzinho. Então, eu adquiri lá, e você pode adquirir. Você mora em Ilhéus, está aqui tranquilo, Praça do Pontal, vizinho aos Correios, sem problema, fácil de achar, quem mora em Ilhéus, Itabuna, vizinho ao Banco do Brasil, na Praça Olinto Leone, e ali em Vitória, próximo à Rua da Lama, não é isso? Isso, próximo à Rua da Lama. A Rua da Lama, perguntou ali, mestre dos suplementos, vai todo mundo saber aí onde e vai indicar, tá bom? Então, fica assim. Yuri, muito obrigado. Eu quero contar com sua presença mais vezes aqui. Sim, viu? Vem aqui, conversa com a gente. O Marcos também, que está na loja em Itabuna, né? Você indicou para ele também estar aqui com a gente. Mas venha mais vezes. Vamos falar também um pouco da área do direito, que eu gosto muito, né? Sim. A área do direito. Meu pai é advogado, tem uma família também de advogados. É uma área que eu gosto muito. A gente pode pegar algum assunto na área do direito. É um assunto importante agora, né? O aborto. Exato, tem N assuntos, e mais além desses que estão aí, que dá para a gente fazer a abordagem aqui tranquilo. É uma área que tem muito assunto para a gente abordar. E a gente aí mescla, fala, às vezes, volta a falar dos suplementos. Depois eu quero tratar de suplementos específicos. Aqui a gente pegou alguns produtos de uma forma geral. Mas, por exemplo, fazer um podcast aqui só com creatina. Posso te fazer uma pergunta? Pode.
Pode fazer. Fazer uma inversão. Agora eu sou que vou responder. Depois que você começou a suplementar e a voltar a exercitar com musculação, o que você sentiu? Você sentiu melhor na sua vida, de forma geral? Como é que você pode... Eu acho que assim, é importante. Isso aqui não foi nada preparado, não. Aí é que um bate-papo descontraído, não tem... E assim, o depoimento aí, eu acho que é importante, entendeu? Você como um comunicador, influencer, né? Falar da sua experiência, porque aí os seus inscritos, as pessoas que te veem aqui, certamente vão se identificar com alguma situação, Okay. ou alguém até se identificou com a minha. Perfeito. E eu acho que é importante você dar essa declaração aí. Olha, Yuri, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, ainda muito jovem, né, até comentei, eu sou um adepto da musculação, eu comecei a fazer. Eu era muito magro, meu caso era o inverso do seu, eu era muito magro. Eu tenho 1,84 m e eu pesava 69 quilos. Eu era muito magro. E o que resolveu o meu problema, aí eu busquei academia, e foi a academia que me tirou de 69 e eu fui para 97 quilos. Isso na minha juventude. Então, quando eu comecei, agora já com 58, eu comecei a ter alguns problemas, principalmente que eu não tinha, como pressão. Eu já estava com a vida sedentária, trabalhando muito sentado, tá? Muito, dormindo tarde, acordando cedo. O canal, principalmente, o pessoal que me acompanha aqui, o pessoal que conhece há mais tempo, principalmente em Portugal, eu ficava muito em estúdio, muito fazendo, e não estava cuidando da saúde. Lá em Portugal, eu tinha no prédio onde eu morava uma academia, que ficava embaixo, né? Tem uma espécie de centro comercial, mas eu não andava, eu não, né? Não fazia nada. Sedentário, totalmente. E aí comecei a sentir problemas no sono, para dormir, dormindo mal, pressão batendo 14 por alguma coisa, aí minha pressão sempre era 11/6, 12/8, e eu estava percebendo que realmente eu fui muito aconselhado, procure o médico, vá fazer exercício, e eu fui protelando, tá? Quando eu cheguei aqui em Ilhéus, voltei, resolvi voltar para o meu país, para a minha terra, eu parei e disse, olha, eu vou para a academia. Mas não foi de uma hora para outra, não. Eu dizia e não ia. Eu dizia e não ia. O que eu já fazia em Portugal, sempre protelando. Resultado, quando eu comecei a fazer os exercícios e comecei a suplementar, inclusive, porque quando eu voltei para a academia, eu já fui para a academia com a ideia do suplemento por conta do meu irmão, inclusive, que já tinha me indicado a creatina. E quando eu quando eu voltei para a academia, ele falou, basta a creatina e o whey protein. Você, tomando esses dois, você já tá bem. Então, eu fui. Depois é que eu vi a questão do colágeno, e enfim. Mas olha só, eu posso te dizer que eu melhorei bastante no aspecto do humor, no aspecto da qualidade de vida como um todo, tá? Então, foi me dando mais energia, foi me dando mais disposição. Hoje eu acordo cedo, acordo por volta de 5 horas da manhã, 5h30, mas durmo cedo também. Durmo bem, tenho um sono bom, pesado, aquele sono, né, que você chama o alfa, em que você descansa. Então, muita coisa mudou para melhor. As articulações, a questão da pele, a questão da massa magra, né? Então, a gente percebe uma evolução. E a tendência é você querer continuar, buscar mais saúde. Aí eu já estou lendo mais coisas sobre, por exemplo, os 5 alimentos que prejudicam. O Renato Cariani tem muito disso. Não só o Renato Cariani, tem outro que eu acompanho também,
o Refundini, que ele também fala muito sobre isso. Então, principalmente Cariani, ele diz, 5 alimentos que você deve evitar, 5 alimentos que você deve consumir, por isso, e vai dizendo o motivo. Eu anoto tudo, coisa que eu não fazia. Então, hoje eu tenho uma preocupação com a minha saúde, com o meu bem-estar, que eu não estava tendo. Então, tudo isso junto, somado, o fato de eu voltar a fazer exercício na academia, de estar com os suplementos, né? De ter até te conhecido, a gente bater esse papo tal, informal com relação, isso tudo vem contribuindo, não só para eu querer, tanto que aqui no canal eu não falava quem me acompanha, tem pessoal que me acompanha desde o início. Eu abri esse canal em 2019. Tá? Logo depois veio a pandemia, o canal deu uma crescida, porque pandemia, todo mundo em casa e assistia bastante. E eu estava ali, mas nunca passou pela minha cabeça eu falar em suplemento, porque eu estava também meio que na ignorância com relação a isso. A partir do momento que eu comecei a ver resultado, eu senti a necessidade e a vontade de passar para outras pessoas. Gente, vamos acordar, vamos fazer exercício, vamos cuidar da saúde. E você pode cuidar da sua saúde, porque não adianta você fazer exercício e você não tem uma fonte de proteína adequada, porque muitas vezes o que comemos, como eu já disse, não satisfaz o nosso organismo no que refere a proteína, aminoácidos, enfim. Como é que eu faço, então, para compensar? Suplemento. É o suplemento. É um investimento que vale a pena. Porque muita gente, mas eu vou... Vale a pena. Vale a pena, porque a saúde, sem saúde, mano, sem saúde... Você usou a palavra certa. É investimento. Investimento. Ontem uma cliente chegou na loja de Curitiba, que tem muita gente de fora, né? Ela chegou na loja, ela fez, mas tá cara, os produtos que ela ia levar davam 270. Eu falei, faz a conta por dia. Não dá nem R$10 por dia. Será que a nossa saúde não vale? Entendeu? Então, ela comprou a minha ideia. Ela falou, soube vender. Porque assim, você quer que a pessoa realmente tenha um produto de qualidade, e quando você olha o valor final, por R$270 é caro. Mas você faz a conta diária, você para num barzinho hoje, você sentou lá com você mais uma pessoa, você vai deixar ali 200 reais. 300 e olha lá. Outra coisa interessante é o seguinte, eu fui, depois que saí da sua loja, eu fui no sacolão. Comprei banana, não muitas, algumas bananas, algumas limas, para ser exato, 8 limas, 8 laranjas e 3 casquinhos de banana prata, R$71. Às vezes é o investimento que eu faço no Whey Protein, quanto tempo eu vou passar consumindo ele, e que vai me dar um valor proteico, né? Vai me trazer proteínas que depois, se eu somar, se eu for adquirir alimento para me dar a quantidade de creatina, a quantidade de proteína, né, no caso, a quantidade vai sair mais cara. Então, é investimento. Quem quer cuidar da saúde tem que pensar que está investindo, não está gastando dinheiro. Gastar dinheiro é com cachaça. E a pessoa, ela toma cachaça e pensa que, às vezes, até que é barato, mas que vai sair caro, porque vai desenvolver uma doença, vai desenvolver um problema na saúde, a pessoa, ela fica feliz naquele momento da embriaguez, mas depois vem a depressão, enquanto quando você investe no suplemento, você investe no exercício físico, numa boa alimentação, cuida da saúde, você com certeza vai ter, além da qualidade de vida, você vai ter aí muita saúde e vai prolongar a sua vida, inclusive. Né? Inclusive, que a gente pode falar, outra vez, a questão do sistema imunológico. Tá? E o sistema imunológico ele é muito importante para nós termos um sistema imunológico eficaz. Obviamente que a alimentação é tudo. E na falta de alimentação, já sendo até redundante, na falta de alimentação adequada, suplementação. Isso é que é suplemento alimentar. É você suplementar aquilo que a sua alimentação diária não te proporciona.
Então, Yuri, muito obrigado mesmo, tá? Bacana a sua presença aqui. Espero tê-lo sempre aqui conosco, como eu disse, tá bem? Vocês, muito obrigado. Não esqueçam, Mestre do Suplementos é o Instagram, tá bom? Vou falar aqui pertinho do microfone. Mestre do Suplementos, Instagram. Vai lá de qualquer parte do Brasil que você quiser. O Yuri, através das suas lojas, ele manda para você o produto, tá certo? Ou então interage lá, chega lá na caixinha, eu não entendo muito bem de Instagram, mas chega lá, faz a pergunta, tiver alguma dúvida, conversa lá e você será devidamente respondido ou respondida. Exatamente. Tá bem? No mais, quer deixar algum telefone para contato, alguma coisa? Não, acho que o Instagram já é. O Instagram já resolve. Eu teria que deixar 3 telefones. O Instagram resolve tudo, gente. O Instagram é maravilhoso por isso. Você resolve tudo. Aqui também, se você quiser, pelo YouTube, deixa aí comentários. Quero manter contato, não entendi muito bem, não tenho Instagram. Aí aqui pelo YouTube, você me manda aí através do comentário e eu aí vejo outra maneira de você entrar em contato com o Yuri ou com uma de suas lojas, tá? Então é isso. Yuri, que você cresça, que as suas lojas tripliquem, se multipliquem, se espalhem pelo Brasil, porque nós precisamos disso, de pessoas que trabalhem com responsabilidade, com qualidade, responsabilidade, para que a gente tenha segurança naquilo que estamos consumindo, tá? Então, parabéns para você, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Gente, grande abraço, hein? Até a próxima aí. Espero que teremos mais podcasts, tá bom? Muitos convidados, inclusive, que já aceitaram o convite, estarão aqui conosco, no nosso bate-papo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.